Canal Pretos FC no YouTube para falar do São Paulo. Conversei com o Marco Aurélio Cunha, eu e o repórter Paulo do Vale, numa entrevista na Rádio Bandeirantes, a respeito do momento do São Paulo. Depois da mudança do estatuto, algo que desagradou muita gente no São Paulo, entre torcida e alguns conselheiros e sócios, o Marco Aurélio Cunha deu a sua opinião sobre a mudança do estatuto e o que dizer do São Paulo neste momento. E a opinião dele foi forte e contundente. Acompanhe, em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, Marco Aurélio Cunha. Para mim, o mais absurdo é a prorrogação de mandato dos próprios conselheiros, né? Isso fere qualquer regra democrática, qualquer regra de bom senso, até de dignidade. Porque o próprio conselheiro votar em si mesmo para prorrogar o seu mandato por mais 3 anos é seguramente um tapa na cara do sócio que eventualmente gostaria de ser conselheiro, gostaria de participar da política do clube e retardando isso para daqui a 5 anos, né? E dando poderes absolutamente extraordinários ao presidente do conselho, que participa do conselho de administração, enfim, mudanças realmente que fazem o São Paulo ser cada vez mais restrito, menor democraticamente. Vamos entender, o clube já tem 260 conselheiros, 300 agora, e uma maioria de 140 decidem a história de 20 milhões de torcedores, né? Sob o silêncio de qualquer outro tipo de grupo organizado, não se fala nada sobre isso. Mas o São Paulino, de fato, o São Paulino que é aquele que vai ao jogo de arquibancada, que paga o seu ingresso, que paga o seu ingresso, aquele que vai na numerada, aquele que procura comprar os produtos oficiais do São Paulo, não produtos de outras marcas que se colocam, as marcas do São Paulo incluídas, esse se sente realmente muito separado daquilo que é o São Paulo Futebol Clube. E o clube vive a parte social, um grupo que domina, que distribui carteiras até dizer chega, sai de 600, 700 sócios votantes porque possuem privilégios dentro do clube e exercem esse direito de ser maioria em um número de 150 pessoas que dominam o São Paulo. Eu acho que o São Paulo, juntos pelo São Paulo de todos, não é esse São Paulo seguramente. Esse São Paulo é de um grupo de pessoas que dominou o São Paulo e não permite que pessoas que discordem possam participar ou conversar sobre isso. Então, essa é a minha tristeza. Eu não vou desistir do São Paulo, evidentemente, mas fica muito claro que é um São Paulo de poucos. Então é importante que o sócio do São Paulo que frequenta o clube, e, obviamente independente da parte política, é aquele que gosta do futebol, se manifeste, indo lá votar, evidentemente, na minha opinião, vetando essa mudança estatutária. É triste, porque eu tenho muitos amigos que estão na situação, gente que eu considero muito, né, e me surpreende profundamente alguns votarem. Houve até um que foi eleito pelo nosso grupo, que mudou de lado e está lá participando de reuniões, e foi um dos mais efusivos opositores durante a campanha. E de repente você vê o sujeito do lado de lá, quer dizer, é inconcebível mudança de opinião desse tamanho. Isso chama outra palavra, né? Mas enfim, as pessoas têm o direito, a gente respeita os direitos, mas é inconcebível alguém mudar de opinião sendo eleito por um grupo e depois passando por outro lado e ainda se sentindo feliz por fazer isso, né? Eu acho que os interesses estão acima de todas as coisas ali no São Paulo, interesses pessoais, de grupos, de pessoas que têm ligações lá com diretoria, com oportunidades, enfim. Infelizmente, São Paulo talvez seja o clube mais antidemocrático do Brasil. Marco Aurélio Cunha também falou a respeito dos reforços contratados pelo São Paulo e alfinetou a chegada do lateral direito Rafinha. Acho que o Rafinha é um bom jogador, já teve seu pico de performance lá na Alemanha. Depois disso é aquilo que sobra, daí vem para outros mercados, especialmente o brasileiro, para tentar dar seus últimos chutes, né? Um jogador de 37 anos, eu acho uma idade avançada, né, para cobrir uma lateral direita. Com todo respeito a ele, eu não traria não, entendeu?
tenho muito respeito por ele, um jogador excelente, guerreiro e tal, mas aos 37 anos eu acho que o São Paulo não traz solução. O São Paulo alugou um carro, né? Porque sabe que tem que devolver, não dura muito tempo. Então, investir muito num lateral que não é alto, que não é grande, aos 37 anos, eu acho que não é a melhor contratação. E peço até desculpas ao Rafinha por externar essa minha opinião. Espero que ele dê certo, que ele seja excelente. São Paulo precisa de uma ala direita, ele é bom jogador, só não sei comparar o investimento com o resultado. Isso só quem pode é quem paga. Mas eu pensaria numa solução mais jovem, alguém que pudesse realmente... porque o São Paulo vem fazendo contratações de jogadores mais velhos há muito tempo. E alguns dão certo, mas a maioria não dá. E a gente fica ali com ônus de pagamentos por jogadores que se lesionam, que têm problemas, e aí fica a conta para frente, né? Então eu não faria. Os outros são reforços normais, sem grande destaque, que é o tal negócio. O momento que nós estamos hoje, o São Paulo tem que pegar aquilo que for possível para o São Paulo. Mas eu ainda acho que falta. Aí que eu pergunto, né? Nós temos lá um mercado de observadores, lá analistas de desempenho, temos o Milton Cruz, temos o Muricy. Para contratar o Rafinha não precisa de ninguém desse tipo, né? Eu vou lá, vejo o Rafinha, contrato. Ninguém precisa ver o Rafinha para saber se ele serve, né? Agora, o que a gente tem que fazer é buscar jogadores de mercados pouco analisados, jogadores consistentes, que você possa trazer sem um grande risco. Ah, mas o São Paulo precisa de gente famosa. Não precisa não, o São Paulo está na hora de entender a sua realidade. Trazer jogadores que tenham competitividade, jogadores que possam, com a camisa do São Paulo, se projetar, ter retorno financeiro no futuro, para suavizar uma dívida impressionante que o São Paulo fez nesses últimos anos. Enfim, eu acho que o nível de contratação tem que ser de emergentes e não de fim de carreira. Esse Marco Aurélio Cunha, conselheiro licenciado do São Paulo, mas sempre um nome com voz ativa no São Paulo. Ele foi candidato, ele participou da prévia da candidatura da oposição para enfrentar o Júlio Casares, perdeu para o Roberto Natel e depois foi o vice do Natel na chapa de oposição ao Casares. O Casares ganhou a eleição, Júlio Casares, e é o atual presidente do São Paulo. Lembrando que antes da mudança do estatuto, Júlio Casares ficaria 3 anos, não havia reeleição. Agora mudou e ele poderá se reeleger ficando até 6 anos no poder. Esse é o São Paulo, que já contratou o Nicão, o Patrick, o Alisson e também o Rafinha. E ainda busca pelo menos mais um zagueiro. Contratou também o goleiro Jandrei, é bom a gente ressaltar. Obviamente que o São Paulo melhorou sua condição técnica, eu acredito, pelos nomes que contratou. Agora precisa ter um time, precisa ter competição e precisa ter nível de gestão também. Canal Prédio CFC no YouTube, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, um grande abraço e até a próxima.